Oi. Ok. Tá ok, Delei Luan? Vamos começar. Com as bênçãos de Deus, havendo o número legal, declaro aberta a primeira sessão ordinária do mês de outubro do ano de 2025. Autorizo o primeiro secretário, o vereador Fábio Gomes, a fazer a chamada dos vereadores presentes. Câmara Municipal de Frei Martinho, em 21 de outubro de 2025. Sessão ordinária. Presença dos vereadores e vereadoras. Felipe André Pinto Dias, Rodolfo de Moraes Ortins, Fábio Gomes Danta, José Carlos Dantas de Moura, Altemiles Martins de Souza, Simone Fátima de Medeiros Silva, Rosinalma Celestino da Silva, Jamaelso Carlos de Moura e Aguifaneide Lira Dantas Gondim. Informamos que a ata da sessão ordinária do dia 29 de setembro já foi devidamente encaminhada para todos os colegas vereadores e vereadoras. A referida ata está em discussão, a palavra está facultada. Tá. Setembro. Por isso que eu ia errar. Em outubro? Na lista de presidente do setembro, Por isso que eu já ia dizendo setembro. Aí quando... Ata em discussão, palavra facultada. Ata em votação, que for favorável, permaneça como está. Ata aprovada por unanimidade dos presentes. Outubro. Passamos à ordem do dia e votação das matérias. Inicialmente, coloque em discussão e votação a dispensa de leitura de pareceres. Tendo em vista que todos os pareceres já foram devidamente aprovados pelos seus membros. Algum questionamento? Que for favorável, permaneça como está. Aprovado. Dispensa de leitura dos pareceres aprovada. Em pauta, o parecer da Comissão de Legislação e Redação ao projeto de lei 23/2025, da autoria do Poder Executivo Municipal. Palavra facultada. Parecer em votação, que for favorável, permaneça como está. Parecer aprovado por unanimidade dos presentes. Em pauta, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto 23 de 2025, da autoria do Poder Executivo Municipal. Palavra facultada. Parecer em votação, que for favorável, permaneça como está. Parecer aprovado por unanimidade dos presentes. Em pauta, o projeto de lei 23 de 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal. Boa noite a todos os presentes. Mensagem ao Poder Legislativo. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência para apreciação desse Poder Legislativo o projeto de lei que trata do Plano Plurianual do município de Frei Martinho para o quadriênio 2026 a 2029. Contemplamos ações visando o desenvolvimento deste município nas áreas de saúde, educação, assistência social, primeira infância e infraestrutura, com o objetivo de oferecer melhorias na qualidade de vida da população, atendendo aos anseios da comunidade. O êxito do Plano Plurianual 2026 a 2029 depende da articulação de parcerias como o governo federal, estadual, municipal e a sociedade civil. Incluímos neste instrumento de planejamento programas de apoio administrativo e finalísticos que serão desenvolvidos pelas secretarias destas prefeituras. A projeção da receita foi feita com base nas informações dos órgãos oficiais, tais como Secretaria do Tesouro Nacional, MEC e FNDE, Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Social e outros. Esperamos que o Plano Plurianual seja aprovado por este Poder Legislativo, pois o mesmo tem em sua essência a buscar por um município mais justo, participativo, eficiente, transparente, visando apenas o crescimento econômico, promovendo ações que beneficiem a sociedade.
Ao exposto e na certeza de contar com o apoio de vossas excelências, aproveito o ansejo para renovar meus protestos de estima e consideração pelos integrantes dessa Casa de Leis, subscrevendo-me. Frei Martinho, 25 de setembro de 2025, Sebastião Pinto Dantas, prefeito constitucional. Projeto em discussão, palavra facultada. Vereador Temiles. Boa noite, colegas vereadores, senhor presidente, vereadoras Rosinalma, Simone e Agfaneide. Eu estava dando uma olhada aqui no PPA, que os valores também não é diferente da LOA, né? A gente temos para 2026 45 milhões e 53. Se a gente for comparar com 2025, houve um acréscimo de 10 milhões. Né? A Câmara a gente tem em 2025 1.550.000. E agora para 2026 nós temos 1.750.000. Então mostra que o orçamento está robusto, vamos dizer, e a gente trabalha com certeza com garantia, né? Então é importante a gente fazer essas observações porque é bom para todos. Satisfeito. Vereadora Agfaneide. Cumprimento a mesa, na pessoa da Sua Excelência o Presidente, mesa diretora, os demais colegas vereadores, aos funcionários dessa casa e ao povo de Frei Martinho. Também tivemos a oportunidade, assim como com certeza todos nós fizemos, de dar uma olhada minuciosa, né, nas rubricas, nos valores, e vimos que nós temos aí em torno de quase 10 milhões de reais a mais em relação ao documento que está em vigor até o presente momento, e de forma muito especial nas áreas de educação, saúde e assistência social. O que nos deixou, de certa forma, né, tranquilo, mesmo sem a experiência que os senhores têm, é porque, teoricamente, com 10 milhões a mais, não haverá necessidade de tanto projeto, né, extra, em que a gente necessite fazer ou remanejos ou algo nesse sentido, a partir de janeiro de 2026. E também a preocupação de uma nova lei que tem bem fresquinha, bem atual, do Ministério da Saúde, em que as emendas deverão estar absolutamente associadas ao Plano Municipal de Saúde dos municípios. Então, eu acredito que daqui para dezembro esse plano deve vir para apreciação e aprovação dessa Câmara, porque, caso contrário, não haverá como se cumprir as emendas e as possibilidades de bons fluidos e bons frutos para o município de Frei Martinho. Muito obrigada. Mais alguém quer fazer uso? Só esqueci de uma coisa. Essa semana eu estava conversando com um colega vereador de outra cidade e lá eles preocupados porque o município não estava fechando as metas na educação. Para poder fechar as metas, estava comprando carro para a educação para poder atingir as metas. Com tanto dinheiro sobrando, mas não atingir as metas. Então, o nosso município hoje já ultrapassa 28%. Então, isso é importante, né? A gente tem uma obrigatoriedade de 25% e o município já ultrapassa 28%. Né? Exatamente. E com relação à saúde também, já ultrapassa também as metas. Então, isso é importante para nós, vereadores, como Poder Legislativo. Satisfeito. Projeto em votação. Quem for favorável, permaneça como está.
Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Informamos que o projeto de lei 12 de 2025, de autoria do Poder Legislativo Municipal, foi retirado de pauta, atendendo à orientação do nosso jurídico. Esse projeto de lei foi transformado em requerimento. Em pauta, o parecer da Comissão de Legislação e Redação ao projeto de lei de número 13 de 2025, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Palavra facultada. Parecer em votação, quem for favorável permaneça como está. Parecer aprovado por unanimidade dos presentes. Em pauta, o projeto de lei de número 13, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Projeto de lei de número 13 de 2025, Frei Martinho, 29 de setembro de 2025, autoriza o Poder Executivo a denominar artéria do município de Frei Martinho de João Ferreira Sobrinho e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Frei Martinho, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe confere o regimento interno, faz saber que o plenário aprovou e fica promulgado o presente projeto legislativo. Fica o Poder Executivo autorizado a denominar a artéria do nosso município de Rua João Ferreira Sobrinho. Justificativa. O presente projeto de lei tem como finalidade prestar justa e merecida homenagem ao senhor João Ferreira Sobrinho, nascido em 26 de julho de 1931, na comunidade Pedra Furada, município de Picuí, e que ainda na juventude, nos anos de 1950, fixou residência em Frei Martinho. Juntamente com seu irmão José Ferreira, iniciou atividades no comércio local, integrando o seleto grupo de comerciantes pioneiros que contribuirão decisivamente para o desenvolvimento econômico no município, ainda antes de sua emancipação política. Ao longo de décadas, seu João manteve atuação ativa e permanente no setor comercial, com destaque para sua mercearia, situada inicialmente no antigo mercado municipal, onde exerceu seu ofício até pouco antes de seu falecimento, ocorrido em 2012, aos 81 anos de idade. Casado com a senhora Maria Gomes Ferreira, conhecida como Nega, também figura de relevância para a comunidade. Eximia profissional na costura e mãe exemplar. Construiu uma sólida família composta por 7 filhos, transmitindo-lhes valores de honestidade, trabalho e amor ao próximo. Durante sua trajetória, seu João marcou época com práticas que ainda hoje permanecem vivas na memória dos mais antigos. A venda fracionada de produtos essenciais, o atendimento aos primeiros aposentados da cidade, os encontros dominicais no reservado de sua mercearia, além de se destacar pela introdução de novidades no comércio local, como as fragrâncias da Avon e o famoso queijo de manteiga da fazenda do saudoso José Avelino. Sua mercearia tornou-se referência não apenas comercial, mas também social, pela forma acolhedora e prestativa com que atendia a todos. Sua figura sentada na tradicional cadeira de balanço à porta do estabelecimento é lembrança viva de sua simplicidade, generosidade e interação constante com a comunidade. Homem íntegro, trabalhador e dedicado, foi exemplo de humildade, caráter e compromisso com sua família e com os cidadãos freimartienses. Diante de toda a sua contribuição, legado e memória, é dever do poder público reconhecer e eternizar o nome de João Ferreira Sobrinho na história de Frei Martinho, como forma de gratidão e como exemplo a ser seguido pelas atuais e futuras gerações.
Assim, pela relevância de sua vida e pelo impacto de sua atuação no desenvolvimento e fortalecimento da identidade do município, solicitamos o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Frei Martinho, em 29 de setembro de 2025. Projeto em discussão, palavra facultada. Vereadora Ifaneide. Mais uma vez, cumprimentando todos e todas, e dizer da importância dessa propositura, porque quem é da minha idade aqui sabe exatamente quem foi João Ferreira Sobrinho para o comércio dessa cidade. E eu tive a oportunidade de nascer e crescer e passar a minha infância de frente para João Ferreira. E com aquele carinho, com aquela dedicação, mas, para além de tudo, com toda a honradez dele, como comerciante, como pai, como esposo e como vizinho. Então, parabenizo pela propositura e reitero a honradez que é ter no município de Frei Martinho um logradouro, uma rua com o nome dele. Muito mais do que merecido. Palavra facultada, vereador Temiles. Fazer um comentário também com relação a João Ferreira. Vivi a minha infância comprando na mercearia de João Ferreira, porque meus pais eram freguês lá de João Ferreira, e era aquele freguês que só pagava no final do ano. Era a safra do algodão que pagava as contas na mercearia. Antes de sair, ia dando um pedaço, a gente chamava o pedaço mesmo, né? Nunca tirava a conta, no final do ano é que limpava. Então, João Ferreira, quando não tinha, ele dava o dinheiro para ir comprar lá no final de João Alfredo, que depois veio Erivan, depois, né? Então, me traz muita recordação da minha infância. E na fase adulta, né, eu tive a felicidade de gozar da amizade de João Ferreira, também de seus filhos. E a rua que está sendo denominada com o nome de João Ferreira é justamente a rua pegando Edinaldo Farias, que era um grande amigo de João Ferreira, era um dos pontos de parada quando aqui vinha, e terminando na rua Pedro Alves, passando pela rua Pedro Alves, vai até a professor Luiz Pinheiro, na verdade. Então, é uma justa homenagem que todos nós vereadores estamos prestando à família, né? Então, falar de João Ferreira, todos aqui têm alguma coisa a falar. Parabéns a todos nós pela propositura. Satisfeito. Vereador Gilmaelson. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores aqui presentes, né, público que nos assiste pelas redes sociais, né, também fico feliz em saber que uma das nossas ruas, né, receberá o nome, né, de seu João Ferreira, né, como nós carinhosamente conhecíamos, né, por João Ferreira. Não sabia que era sobrinho, fiquei sabendo agora, né, na apresentação da propositura. Feliz, né, por saber que um dos cidadãos da nossa cidade, né, antigos comerciantes, né, hoje não está mais entre nós, né, mas receberá essa honraria, né, através do recebimento, né, de uma das ruas no seu nome, né. Parabenizo aqui Rômulo, né, seu neto, com certeza, né, ficou muito feliz, né, por essa propositura. E eu confesso ao presidente, né, demais colegas vereadores e vereadoras, que numa propositura como essa nós somos tomados de dois sentimentos. Primeiro, o sentimento de tristeza por não tê-lo entre nós, né, como outros notáveis, né, cidadãos freimartienses, né, que hoje estão sendo homenageados e que infelizmente não tomaram conhecimento, né, dessa honraria, desse grande reconhecimento, né, pela grande participação que tiveram no nosso município, né, quando lá no início, né, tudo era muito difícil, né, no início de todas as coisas, né, quando o Frei Martinho ainda se robustecia, né, quando o Frei Martinho ainda era adolescente, ainda passaria, né, para a sua fase adulta, né, quando foi emancipado. E um sentimento de alegria,
né, de alegria, porque nós que o conhecemos, né, a família principalmente, né, os vizinhos, todos aqueles que foram seus clientes, né, na época fregueses, né, Altemiles? Era fregueses, né, tiveram o prazer de comprar seu João Ferreira. Eu tive o privilégio de conhecê-lo aos meus 19 anos, quando comecei a trabalhar aqui em Frei Martinho, mas seu João Ferreira era aquele cidadão que a gente não via no semblante dele tristeza, não era? Era aquela simpatia, era aquela alegria, e era aquele ancião, aquele senhor que, da forma que ele atendia uma pessoa jovem, ele atendia uma pessoa adulta, da forma que ele atendia uma pessoa que ele não conhecia a priori, ele atendia uma pessoa que ele conhecia há décadas, né? Então é justa e merecedora essa homenagem, né? Parabenizo por essa propostura, né? E parabenizo a família Ferreira, né? Na pessoa de Rômulo, né? Por estar, né, sendo o seu avô hoje, né, homenageado através do recebimento, né, de uma das nossas ruas. Parabéns, Legislativo Frei Martense. Obrigado, senhor presidente. Fico muito grato e feliz de poder participar desse momento. Tivemos a iniciativa ao lado do vereador Altemiles de fazer essa honraria, essa homenagem para a família São João Ferreira. E em diálogo com o vereador Altemiles, optamos por compartilhar com os colegas vereadores e vereadoras esse momento. Geralmente se compartilha as moções de aplauso, as moções de aplausos, mas não os projetos de lei. Mas o São João Ferreira, pela importância de sua participação em vida aqui em nossa cidade, sua grande contribuição para o crescimento do nosso município, se faz necessário essa primeira de outras honrarias que com certeza nós estaremos aqui encaminhando para ele. Outro dia, sem nem comentar com minha mãe sobre essa honraria que estaremos debatendo aqui na Câmara, ela relembrando que eu sempre que passava na calçada dele, que ele ficava sentado na calçada lá do seu comércio, eu sempre cumprimentava ele desde criancinha, e ele sempre dizia, a minha mãe, que esse aqui futuramente vai ser um vereador, vai ser um político aqui na nossa cidade, e hoje está sendo concretizado. E através de pessoas boas, profetizando coisas boas em nossas vidas, é que a gente consegue alcançar algumas ações em nossas trajetórias de vida. Por isso que é importante sempre desejar coisas boas para o próximo. Eu fico muito feliz, não tenho essa lembrança porque era muito criança, mas fiquei muito feliz em ouvir isso da minha mãe, porque é sinal que era uma pessoa que desejou muito o meu bem, que com certeza, automaticamente desejou o bem para muitas outras pessoas, e fico feliz e acredito que estarei representando ele muito bem. Sr. João Ferreira, além de sua trajetória de vida como comerciante, a gente também estaremos debatendo outras maneiras de homenageá-lo. Essa será a primeira de muitas, com certeza. E fiquei muito feliz com a sugestão do vereador Altemiles também, que também estava trabalhando para levantar o histórico de vida dele. E o projeto de lei está em votação, quem for favorável permaneça como está. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Em pauta, parecer da Comissão de Legislação e Redação ao projeto de número 14, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Projeto de parecer em discussão, palavra facultada. Parecer em votação, quem for favorável permaneça como está. Parecer aprovado por unanimidade dos presentes. Em pauta, projeto de lei de número 14, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Projeto de lei de número 14, 2025, autoriza o Poder Executivo a denominar artéria do município de Frei Martinho, de Elisete de Fátima Silva e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Frei Martinho, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe confere o regimento interno, e faz saber que o plenário aprovou e fica promulgado o presente projeto legislativo. Fica o Poder Executivo autorizado a denominar a artéria do nosso município de Rua Elisete de Fátima Silva. Justificativa ao projeto de lei 14. A presente proposição tem como objetivo prestar justa homenagem à senhora Elisete de Fátima Silva, nascida em 13 de maio de 1982, na maternidade Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Picuí, filha de Eugenaldo Alves da Silva e Marisete Ferreira da Silva, ambos residentes neste município. Em 2021, Elisete foi diagnosticada com câncer de mama, período em que também descobriu estar grávida. Enfrentou, portanto, uma das fases mais difíceis de sua vida.
não apenas pelo tratamento da doença, mas também pela gestação em meio à pandemia da Covid-19, cenário de grandes incertezas e desafios para toda a sociedade. Com fé, esperança e determinação, lutou bravamente contra a enfermidade por 2 anos, até o seu falecimento em 22 de janeiro de 2024. Deixou 2 filhos, Riclael da Silva, com 20 anos, e Ruth Aparecida da Silva, com apenas 2 anos, que representam a continuidade de sua história de amor e dedicação. Elisete de Fátima Silva foi e sempre será lembrada como uma mulher guerreira, exemplo de coragem, de fé inabalável e de compromisso com a vida. Seu legado permanecerá como inspiração para todos os que a conheceram. Assim, esta justa homenagem não apenas eterniza sua memória, mas também reconhece a importância de sua trajetória como cidadã picuiense, reforçando os valores de família, fé e perseverança que marcaram a sua vida. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Frei Martinho, em 29 de setembro de 2025. Autor da proposição, vereador Altemiles Martins de Souza. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, essa propositura foi um pedido da mãe de Elisete. O que é que aconteceu? Ela, em vida, você vê como aquela menina, ela acreditava em Deus. Ela, em vida, ela pediu à mãe para, quando morrer, colocar o nome da rua que ela morava com o nome dela. Ela fez esse pedido à mãe. E eu, fazendo uma visita na casa da mãe, logo após ela ter falecido, a mãe fez esse pedido a mim, para me requerer o nome da rua dela com o nome da filha. E naquele momento eu disse a ela que não poderia fazer, por 2 motivos. O primeiro, que a rua já tinha nome, né? Agora, no período de eleição também, a gente, por questão de ética, e naquele momento eu disse a ela também que não tinha como eu entrar com esse projeto. Mas, se eu chegasse a voltar a casa novamente, era uma das proposituras minhas. E aí o que acontece? Você vê como as coisas acontecem do jeito naturalmente. A rua que está sendo colocado o nome é a frente à UBS. Bem lá atrás, antes disso aqui, o vereador Felipe e o vereador Rodolfo desejavam colocar o nome da avó, a esposa de Mulato, que eu esqueci o nome agora dela, Dona Áurea, muito amiga minha, e ele também. E eu disse aos colegas, tem aquela rua ali que está sem nome. E passou-se o tempo, terminou, o colega vereador botou o nome em outro local, o nome da rua, de Dona Áurea. E ficou aquele ali, quer dizer, não é na rua, mas é a sequência praticamente da rua. Quer dizer, é uma coisa que aconteceu naturalmente, e aí eu agradeço o apoio de todos os colegas vereadores para acreditar que foi justamente desse jeito que aconteceu. Nasceu o desejo dela, hoje falecida, fez o pedido à mãe. Então, agradeço a todos pela compreensão. Projeto de discussão, vereadora Ifanei. Mais uma vez, cumprimentando todos e todas, falar de forma bastante emocionada em relação a Elisete, uma jovem senhora acometida de câncer de mama e em seguida, lamentavelmente, expandindo-se para outros órgãos a ponto dela não conseguir sobreviver. E Elisete, por meio desse pedido, e quando certamente todos nós a visitamos,
na época em que estava convalescendo, ela passava uma expressão de resiliência e de fé que não era comum para uma jovem daquela idade. Ela tinha exata consciência da dificuldade que estava, a ponto de fazer um pedido desse. Então, ela tinha necessidade de viver, vontade de viver, mas ela sabia que as condições eram difíceis a ponto de fazer uma solicitação dessa. Estamos no Outubro Rosa, com uma vasta programação no Brasil, em todos os estados, e aqui em Frei Martinho. E é muito importante que todas as mulheres consigam fazer as suas prevenções. Muito provavelmente, Elisete não teve tempo para se prevenir, porque ela ainda não tinha idade, inclusive, conforme rege o SUS, para fazer as mamografias. Então, muito merecida a homenagem. E Elisete, repito, é uma jovem senhora que deixou um legado para os seus filhos de fé, de esperança e de muita resiliência. Obrigada. Projeto em discussão. Concluindo a discussão, o projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Em pauta, parecer da Comissão de Legislação e Redação ao projeto de resolução 05, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Parecer em discussão, palavra facultada. Não. Parecer em votação, quem for favorável, permaneça como está. Parecer aprovado por unanimidade dos presentes. Em pauta, parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de resolução 05 de 2025, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Projeto de resolução Não, de número 5. é o parecer. Parecer de Finanças. Parecer em discussão, palavra facultada. Parecer em votação, quem for favorável, permaneça como está. Parecer aprovado por unanimidade dos presentes. Em pauta, o projeto de resolução 05 de 2025, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Projeto de resolução de número 5 de 2025. Assunto: dispõe sobre a identificação da frota de veículos oficiais da Câmara Municipal de Frei Martinho, PB, e da outras providências. A Câmara Municipal de Frei Martinho, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 48, parágrafo 2º, da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 87, parágrafo 2º, inciso 4 e 5 do Regimento Interno, resolve. Artigo 1. Fica autorizada a Câmara Municipal de Frei Martinho, PB, a identificar a sua frota de veículos oficiais. Na identificação dos veículos automotores de domínio da Câmara Municipal de Frei Martinho, PB, constará o brasão da Câmara Municipal, a inscrição Câmara Municipal de Frei Martinho, PB, Casa José Avelino Dantas, a numeração sequencial por veículo. Artigo 2º. Para fins dessa resolução, são considerados veículos oficiais e automotores de propriedade da Câmara Municipal de Frei Martinho, PB, e os locados, utilizados e destinados exclusivamente ao exercício das atividades institucionais, administrativas e representativas do Poder Legislativo Municipal. Artigo 3º. Tanto o brasão da Câmara Municipal quanto a inscrição deverão estar expostos na lateral do veículo em tamanho que permita leitura à medida distância. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução da presente resolução correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 5º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Mesa diretora da Câmara Municipal de Frei Martinho PB, em 29 de setembro de 2025, presidente Felipe André Pinto Dias, vice-presidente Rodolfo de Moraes Ortins, primeiro secretário Fábio Gomes Dantas, segundo secretário José Carlos Dantas de Moura. Resolução em discussão. Senhor presidente, Eu vou terminar. sim, O presente projeto de resolução tem como finalidade regulamentar e padronizar a identificação da frota de veículos oficiais da Câmara Municipal de Frei Martinho PB, consoante termo de ajustamento de conduta TAC, firmado com o Ministério Público do Estado da Paraíba, na comarca de Picuí, por meio do procedimento administrativo de número 058 de 2025, 00562, assim como em resposta ao ofício de número 837, PJ Picuí 2025. A medida visa assegurar maior transparência, fiscalização e controle no uso dos veículos, sejam de propriedade da Câmara ou locados. A identificação padronizada, contendo o brasão, a denominação oficial da Casa Legislativa e a numeração sequencial, permitirá à população e aos órgãos de controle acompanhar a correta destinação dos veículos, prevenindo o desvio de finalidade e reforçando os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Além disso, a regulamentação encontra amparo na Lei Orgânica Municipal e no regimento interno desta Casa, que conferem competência normativa ao Poder Legislativo para dispor sobre sua organização administrativa e uso de seus bens. A doação da identificação oficial contribui para o fortalecimento da imagem institucional da Câmara Municipal, demonstrando compromisso com os princípios constitucionais supracitados. E, por fim, salienta-se que a execução da presente resolução não acarretará custos elevados, uma vez que as despesas correrão à conta das dotações orçamentárias próprias da Câmara Municipal. Diante do exposto, submetemos o presente projeto à apreciação dos nobres vereadores, certos de sua aprovação. Mesa diretora da Câmara Municipal de Frei Martinho PB, em 29 de setembro de 2025. Resolução em discussão. Palavra facultada. Vereador Temiles. senhor presidente, eu fiquei numa dúvida aqui com relação ao número da resolução, porque da que eu recebi é a 4. Seria bom fazer essa correção, se vai ser a 4 ou é a 5. Aí eu quero uma cópia depois da correção. Tá? E a outra coisa, eu quero aqui primeiro agradecer ao senhor presidente pelo respeito à minha pessoa e, sobretudo, a um membro desta comissão. Eu requeri, através de ofício, a cópia da TAC e do ofício 837. E tenho feito isso com relação a projetos. Quando um projeto vem citando uma lei, eu sempre procuro, né, para ter certeza e tirar algumas dúvidas. E aqui eu tirei todas as dúvidas. O projeto está elaborado conforme a TAC, né? Não foge em nenhum momento do que a TAC está determinando. E aí, é por esse motivo que eu sou de acordo e parabenizo e agradecendo por ter atendido a minha solicitação. Satisfeito. Palavra facultada. Vereadora Guifanei. Em relação ao projeto, eu também tive acesso ao termo de ajustamento de conduta. Eu mesma fui ao Ministério Público e peguei. Desculpa. Em relação ao projeto,
Eu também tive acesso ao termo de ajustamento de conduta, que não foi feito somente para a Câmara de Vereadores de Frei Martinho, mas o doutor Arthur Magno juntou todos os presidentes de Câmara da comarca de Picuí e todos receberam esse documento. Eu fui pessoalmente buscá-lo e, de fato, esse documento está dentro desse termo, ele não foge ao termo. Mas é preciso a gente salientar aqui uma particularidade em relação, presidente, à identificação fixa do carro. Como o senhor é conhecedor, o nosso mandato protocolou, né, uma denúncia no Ministério Público, o inquérito cível 001-2025, de 01-26-23, e que ele tramita no Ministério Público. É óbvio que não está associado a esse projeto de resolução de hoje, que com certeza será aprovado e deve ser aprovado, porque é uma determinação do Ministério Público, mas associado a isso, tramita esse inquérito cível, que nós vamos insistir nele, porque nós não conseguimos considerar como correto uma identificação de um veículo público com imã, né, com volátil, né, que você retira e coloca na hora que quiser. Não estou dizendo aqui em hipótese nenhuma que alguém está fazendo isso, de jeito nenhum, mas é suscetível a isso. Então, associado a isso daí, existe uma tramitação no Ministério Público provocada pelo nosso mandato. Muito obrigada. Palavra facultada. Só a título de esclarecimento, essa ataque ela foi realizada em uma audiência entre todos os presidentes da comarca de Picuí. A nossa Câmara ela foi destaque nessa reunião, porque nós somos a única Câmara que tem regulamentação do uso dos seus veículos. Inclusive, o promotor elogiou nossa gestão nesse sentido, de antecipar esse tipo de regulamentação, e pediu para que eu encaminhasse para os demais presidentes essa cópia dessa regulamentação do veículo. A nossa Câmara foi utilizada como parâmetro para se colocar essa regulamentação do modelo do adesivo de ser colocado no veículo. E essa questão, eu até respeito a opinião da vereadora de colocar adesivo fixo. Eu não tenho conhecimento a nível de vida de existir algo fixo como adesivo. Acho que todo tipo de adesivo, tenho certeza, todo adesivo é retirável, com a diferença. O adesivo com imã, que é o que nós utilizamos, se ele for retirado, nós colocamos novamente. O adesivo com cola, se ele for retirado, ele não se coloca novamente. Como, por exemplo, a própria vereadora fez a retirada do adesivo do carro da Câmara, tem registro fotográfico quanto a isso, do adesivo imã, que até eu compreendo isso como um dano ao patrimônio público, que a vereadora deliberadamente retirou esse adesivo do veículo oficial da Câmara, que estava estacionado em local correto, em frente a um local onde estava sendo realizado uma sessão da Câmara, e a vereadora foi lá e retirou o adesivo do carro identificado. Inclusive, será objeto de observação até pelo plenário em outro momento, que acredito que é algo que se faz necessário ser analisado. Um vereador ir até um veículo oficial, retirar o adesivo a identificação oficial desse veículo. Em diálogo com o Ministério Público, foi concordado quanto a isso, não se viu verificação de necessidade de mudança de adesivo. Não é objeto do tema, mas como a vereadora provocou, estou tornando esclarecimento aos demais vereadores, porque geraria um novo dano, uma nova despesa para a Câmara. E o veículo está identificado regularmente, comprovando com tudo e reafirmando que nós somos a única Câmara que tem essa regulamentação para o seu uso. Continuaremos com essa máxima transparência quanto a isso, tanto é que esse projeto de lei nós estamos apresentando porque todos os demais presidentes vão apresentar, mas nós não haveríamos a necessidade de apresentá-lo porque nós já temos regulamentação sobre o transporte. Mas, de pronto, perante os demais presidentes e ao promotor de justiça, reafirmei a intenção de assinar a TAC, como também apresentar o projeto de lei, que também não se foi obrigado para que a nossa Câmara assinasse essa TAC. Assinamos de livre e espontânea vontade e para compartilhar com os demais colegas vereadores e seguiremos. O projeto de resolução está em votação, quem for favorável permaneça como está.
O projeto foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em pauta, parecer da Comissão de Legislação e Redação ao projeto de decreto 04 de 2025, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Parecer está em discussão, palavra facultada. Parecer em votação, quem for favorável permaneça como está. Parecer aprovado por unanimidade dos presentes. Em pauta, projeto de decreto 05 de 2025, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Projeto de decreto-lei de número 4 de 2025 dispõe sobre a concessão de título de cidadão fremartiense ao senhor Damião Silva. O plenário da Câmara Municipal de Frei Martinho, PB, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, decreta: fica concedido o título de cidadão fremartiense ao senhor Damião Silva, natural de Picuí, PB. Justificativa. Submetemos à apreciação do plenário o projeto de decreto número 4 de 2025, que concede o título de cidadão fremartiense ao senhor Damião Silva, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados e à sua história no nosso município. Damião Silva, nascido em Picuí, em 8 de 6 de 1986, é filho de Manuel da Silva e Francisca Márcia da Silva. Após passar no vestibular em 2005, aos 19 anos, ingressou na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, campus de Currais Novo, onde obteve o grau superior de licenciatura em Letras, Português e respectivas literaturas. Enveredou para o mundo das letras desde cedo, iniciando como um ávido leitor. Deste modo, leu o primeiro livro aos 9 anos de idade e então não parou mais, sendo que aos 14 anos já tinha lido obras de filosofia como Platão e Sócrates, obras de literatura clássica como Machado de Assis, entre outros, além de ter lido obras de teologia como Santo Agostinho e a Bíblia Sagrada. Uma das realizações marcantes em sua vida foi a realização do primeiro sarau literário de Frei Martinho em 2014, com a presença de poetas convidados, valorizando, sobretudo, os poetas da terra e os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Eliete Souza de Araújo Silva. Diante do exposto, essa Casa Legislativa entende como sendo oportuno e necessário que seja prestada essa digna homenagem ao senhor Damião da Silva em reconhecimento aos serviços prestados à comunidade de Frei Martinho e região, e em celebração à sua dedicação incansável em prol da política educacional e do bem-estar de todos. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Frei Martinho, PB, em 29 de setembro de 2025, autor da proposição, vereador Altemiles Martins de Souza. Vereador Altemiles. Senhor presidente, demais vereadores e vereadoras, essa propositura, ela nasceu, o desejo, lá em 2022. Foi em 2022 e só agora é que eu vim ter essa oportunidade de requerer. Eu agradeço a vereadora Aguifaneide por ter me fornecido o histórico do professor Damião. Quero começar agradecendo a você. E aqui eu quero parabenizar ao jovem professor Damião, como assim é conhecido, pelo trabalho que ele vem realizando na nossa comunidade, sobretudo com os jovens. Damião é um professor que vai além das suas limitações. Ele incentiva muito os jovens a ler. E então eu parabenizo pela dedicação que ele tem
dado exemplo à nossa comunidade. Eu agradeço a todos os colegas vereadores por comungar comigo também desse mesmo desejo. Mais satisfeito. Palavra facultada. Decreto em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Decreto aprovado por unanimidade dos presentes. Em pauta, moção 06 de 2025, de autoria de todos os vereadores. Moção de número 6 de 2025, Frei Martinho, 21 de outubro de 2025, dispõe sobre a concessão de moção de aplauso ao senhor Damião Silva. Os vereadores que abaixo assinam, baseado no artigo 95, parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal, apresentam moção de aplauso ao ilustríssimo professor, escritor Damião Silva, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em prol da política educacional do município de Frei Martinho. Diante do exposto, esta Casa Legislativa entende como sendo oportuno e necessário que seja prestada essa digna homenagem ao professor Damião da Silva em reconhecimento aos serviços prestados à comunidade de Frei Martinho e região e em celebração à sua dedicação incansável em prol da política educacional e do bem-estar de todos. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Frei Martinho, em 21 de outubro de 2025. Propositura de autoria de todos os vereadores. Moção em discussão, palavra facultada. Eu gostaria inicialmente só de corroborar e reiterar a fala do vereador Altemiles, quando fala em todos os adjetivos merecidos para o professor Damião. Meu ex-colega de trabalho aqui em Frei Martinho por 10 anos, e que, no nosso entendimento, durante os 10 anos, deixou, já que não existe mais, um grande legado do sarau literário que acontecia aqui no nosso município para os alunos do 6º ao 9º ano. No meu entendimento, para além da moção de aplausos, o professor Damião, pelo histórico dele, da contribuição na educação aqui de Frei Martinho, deveria, inclusive, ser laureado com a medalha Áurea Dantas, que é a maior honraria dessa casa. Então, para Damião, os meus cumprimentos e os meus parabéns. Lembrando que essa é uma propositura em que nós tomamos a liberdade de convidar todos os demais colegas para assinar junto conosco, porque é algo, além de muito merecido, tenho certeza absoluta que todos nós também temos essa honra de querer e a oportunidade e o privilégio de homenagear o professor Damião. Palavra facultada. Moção em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Moção aprovada por unanimidade dos presentes. Em pauta, moção 07 de 2025, de autoria de todos os vereadores. Moção de número 7 de 2025, dispõe sobre a concessão de moção de aplauso ao senhor Dejailson Ferreira de Araújo. Os vereadores que abaixo assinam, baseado no artigo 95, parágrafo 2º, do Regimento Interno da Câmara Municipal, apresentam moção de aplauso ao ilustríssimo professor, ator, diretor Dejailson Ferreira de Araújo, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em prol da política educacional do município de Frei Martinho. Justificativa. Dejailson Ferreira de Araújo, nascido em Frei Martinho, em 7 de 4 de 1994, é filho de Maria das Graças Araújo e Cícero Ferreira de Araújo. No ano de 2019, ingressou no curso superior de licenciatura em letras com habilitação em língua portuguesa, ofertado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, onde recebeu o título de licenciado. A partir dos 11 anos de idade, deu início à carreira de ator por meio das peças teatrais desenvolvidas nas mostras culturais do município supracitado. Posteriormente, no ano de 2012, passou a integrar
a equipe de criação dos espetáculos teatrais, desempenhando as funções de roteirista e assistente de direção. Ademais, em 2018, retornou aos palcos, não somente como ator e roteirista, mas também como diretor, cenógrafo e figurinista, como o suporte de uma nova equipe assistencial. Concomitantemente aos eventos mencionados, em 2011, fundou, juntamente a Cícera Salustino, o grupo de dança Diferença, modernamente renomeado para Projeto Paralelo. Esse que tem por finalidade atender às necessidades das juventudes em situação de vulnerabilidade social ou pertencente a grupos minoritários. Além disso, atuou como coreógrafo na banda Fanfarra dos programas sociais Banfaps, de 2005 a 2019. Executou oficinas de dança e teatro através do programa Mais Educação e Novo Mais Educação, de 2005 a 2017. Por meio do programa Brasil na Escola, atuou como professor de reforço escolar em língua portuguesa pela Rede Municipal de Ensino. Em 2016, foi mobilizador juvenil do NUCA, Núcleo de Cidadania de Adolescentes, contribuindo significativamente para a conquista do selo Unicef. Diante do exposto, esta Casa Legislativa entende como sendo oportuno e necessário que seja prestada essa digna homenagem ao professor, ator, diretor de Jailson Ferreira de Araújo, em reconhecimento aos serviços prestados à comunidade de Frei Martinho e região, e em celebração à sua dedicação incansável em prol da política educacional e do bem-estar de todos. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Frei Martinho, PB, em 21 de outubro de 2025. Moção em discussão, palavra facultada. Falar sobre Dejailson é muito natural e muito comum para qualquer freimartiense. Sobretudo para mim, a pessoa que também tive a oportunidade de não apenas trabalhar com ele, mas de dá-lo a oportunidade, quando ainda era menor de idade, de assumir várias funções. Inclusive, no NUCA, quando, na nossa época, Frei Martinho recebeu o primeiro selo Unicef, por 2 anos consecutivos, a Banfaps, ele era coreógrafo e assumia essa parte com a Banfaps, lamentavelmente hoje extinta, aqui no nosso município, e também sobre os teatros, assumindo várias situações em que conduzia os jovens. Então, merecidamente, ele é um artista completo, além hoje de um professor com graduação e aí já iniciando a sua pós-graduação. Então, Dejailson é patrimônio histórico do município de Frei Martinho. Palavra facultada. Moção em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Moção aprovada por unanimidade dos presentes. Em pauta, requerimento 79 de 2025, da autoria da vereadora Simone Fátima. Requerimento número 79/25, autoria vereadora Simone Fátima de Medeiros Silva, destinação Prefeito Municipal de Frei Martinho, senhor Sebastião Pinto Dantas. Assunto: requer do Poder Executivo Municipal e à Secretaria competente uma reforma na passagem sobre trilhos próxima à Escola João Fernandes Falcão, ao lado da residência da senhora Lúcia de Rafael. Justificativa: a reforma da passagem sobre trilho Mata-Burro é necessária para impedir que os animais atravessem livremente para a frente das residências, o que tem causado transtornos aos moradores e riscos de acidentes. A medida contribuirá para manter a organização e segurança da área, beneficiando todas as famílias que residem nas proximidades. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste requerimento.
Câmara Municipal de Frei Martinho, PB, em 21 de outubro de 2025. Autora da proposição, vereadora Simone Fátima de Medeiros Silva. Boa noite a todos, presidente, colegas, vereadores, todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, todos os nossos colegas aqui presentes. Esse é um pedido, né, da moradora Lúcia e de outros ali, né, que passam por esses danos ali, né, na passagem sob trilho, que muitas vezes eles ali na hora de almoço, né, ficam ali observando e pastorando esses animais, né, numa luta de não acontecer nenhum dano, né. Então, assim, a pedido desses moradores, com muito carinho, hoje eu trago esse requerimento em prol daquele pessoal que mora ali, né, que passa por essa dificuldade. Muito obrigada. Requerimento de discussão, a palavra facultada. Requerimento em votação, que for favorável, permaneça como está. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Em pauta, o requerimento 80, de autoria da vereadora Simone de Fátima. Requerimento número 80, 2025. Autoria, vereadora Simone Fátima de Medeiros Silva. Destinação, Prefeito Municipal de Frei Martinho, senhor Sebastião Pinto Dantas. Assunto: requer do Poder Executivo Municipal e a Secretaria competente a construção de um quebra-mola próximo à casa de Marinheira, na descida do sítio Timbaúba de Baixo. Justificativa: a solicitação se faz necessária devido ao intenso tráfego de veículos que transitam em alta velocidade na referida descida, colocando em risco a segurança dos moradores e pedestres da localidade. A instalação de um quebra-mola visa reduzir a velocidade dos transportes que passam pelo trecho, prevenindo acidentes e garantindo mais segurança à comunidade. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas para aprovação deste requerimento. Câmara Municipal de Frei Martinho, em 21 de outubro de 2025. Autora da proposição, vereadora Simone Fátima de Medeiros Silva. Mais uma vez, né, agradeço a compreensão de todos vocês. Também é um pedido ali solicitado, né, de Dona Marinheira, e observando cada vez mais ali realmente passa muitos carros em velocidades, pedestres, então motoqueiros, né, pessoas de moto. Então é pensando numa prevenção, né, que solicitei esse requerimento também por uma prevenção. Muito obrigada. Requerimento de discussão, palavra facultada. Requerimento em votação, que for favorável, permaneça como está. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em pauta, o requerimento 81, de autoria do vereador Jomaelson Carlos de Moura. Requerimento número 81/25, autoria, vereador Jomaelson Carlos de Moura. Destinação, Prefeito Municipal de Frei Martinho, senhor Sebastião Pinto Dantas. Assunto: requer do Poder Executivo Municipal e da Secretaria competente que seja feita a revitalização do portal de entrada da comunidade Quixaba. Justificativa: o referido portal representa um símbolo de acolhimento e pertencimento para os moradores e visitantes, além de ser um ponto de referência importante da comunidade. No entanto, o mesmo encontra-se deteriorado pelo tempo e pela falta de manutenção, o que compromete sua aparência e reduz seu potencial como elemento de valorização turística e cultural. A revitalização proposta visa melhorar a estética e a conservação do espaço, podendo incluir pintura, reparos estruturais, iluminação adequada e paisagismo no entorno. Essa ação contribuirá para fortalecer a imagem positiva da comunidade Quixaba, promovendo o orgulho dos moradores e tornando o local mais atrativo e acolhedor para quem o visita. Dessa forma, a intervenção solicitada representa um investimento no bem-estar coletivo, na valorização do patrimônio local e no desenvolvimento social e turístico da região. Câmara Municipal de Frei Martinho, PB, em 21 de outubro de 2025, autor da proposição, vereador Jomaelson Carlos de Moura.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores e vereadoras aqui presentes, né, público que nos assiste pelas redes sociais, da nossa página da Câmara dos Vereadores. A iniciativa, né, de ter colocado esse requerimento, né, para fazer uma revitalização, né, no portal que dá acesso à minha comunidade Quixaba, né, como foi bem explícito, né, pelo o texto, né, a nobre secretária fez menção. É de suma importância, né, necessidade, né, que seja feita uma revitalização, né, a colocação, né, de algumas luzes de LED, né, para dar mais uma visibilidade, né, tendo em vista que a nossa comunidade, né, é privilegiada, né, com o portal, né. Quero parabenizar o colega vereador Rodolfo, né, à época, né, do seu, né, acredito seu segundo mandato, né, na época do ex-prefeito Aguifail, né, ele colocou a propositura e a gestão da época, né, fez a transposição, né, do portal que era aqui da cidade e levou lá para a comunidade e deu uma melhor visibilidade, né. Então é importante, né, que a gestão, né, faça essa revitalização, e sempre quando a gente chega na comunidade a gente se sente mais acolhido, né, quando a gente está dentro ali pelo portal, né, que dá acesso à nossa comunidade. Então peço a compreensão de cada um dos nobres colegas vereadores, né, para que o mesmo seja aprovado, e assim, senhor presidente, me dou por satisfeito. Requerimento de discussão, palavra facultada. Requerimento de votação, que for favorável, permaneça como está. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Em pauta, requerimento 82, de autoria do vereador Felipe André Pinto Dias. Requerimento número 82 de 2025, autoria vereador Felipe André Pinto Dias, destinação Prefeito Municipal de Frei Martinho, senhor Sebastião Pinto Dantas. Assunto: requer do Poder Executivo a regulamentação da possibilidade do servidor público municipal constituir-se ou manter inscrição como microempreendedor individual MEI, conforme o artigo 85 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Justificativa: considerando a necessidade de conciliar o exercício das funções públicas com a possibilidade de atuação empreendedora, faz-se essencial estabelecer critérios claros para a formalização do servidor municipal como empreendedor individual MEI. A regulamentação proposta busca garantir transparência, prevenir conflitos de interesse e preservar a eficiência do serviço público. A regulamentação deverá assegurar que o exercício da atividade como MEI não causa prejuízo ao desempenho das funções públicas, não gere conflito de interesse com o cargo ocupado, respeite a compatibilidade de horários, restrinja-se às atividades permitidas pela legislação federal. Requer ainda que sejam vedadas práticas como contratar com o município, utilizar bens ou informações públicas para fins privados e exercer atividades idênticas às atribuições do cargo público. Tal medida visa dar segurança jurídica aos servidores e promover a formalização de atividades complementares de renda sem prejuízo ao serviço público, em conformidade com a Lei Complementar de número 128 de 2008. Câmara Municipal de Frei Martinho, PB, em 21 de outubro de 2025. Autor da proposição, vereador Felipe André Pinto Dias. Essa referida propositura foi a mudança quanto ao projeto de lei, que a assessoria jurídica entendeu que a prerrogativa seria do Poder Executivo. Por esse questionamento, estamos solicitando através de requerimento para possibilitar que os nossos servidores do município também possam utilizar dessa personalidade jurídica, e compartilho com os demais colegas vereadores e vereadoras essa causa. Requerimento de discussão, palavra facultada. Vereadora Guifanei. Eu gostaria de parabenizá-lo, presidente, pela sensibilidade de ter substituído o então projeto de lei pelo requerimento, porque para além de qualquer legislação, tanto do Estatuto, né, dos servidores, do nosso regimento interno, a lei orgânica, no artigo 38, ela deixaria inconstitucional caso fosse lei. Então, parabéns pela sensibilidade, e agora certamente, falo por mim, votarei tranquilamente, porque não há, vindo do Executivo, como diz a nossa lei orgânica,
nenhuma possibilidade de inconstitucionalidade. Vereador Temiles. Senhor presidente, colegas vereadores, parabenizo primeiro pelo requerimento, parabenizo também por ter acatado também a nossa sugestão. Eu quero aqui até pedir desculpa a Simone. A gente está trabalhando há pouco tempo e, vamos dizer, às vezes as pessoas me compreendem diferente, assim, porque, por exemplo, quando eu fui conversar com você era relatora dessa matéria. Então, por ser relatora, né, então eu me preocupei de levar ao conhecimento da nobre colega vereadora, e quando a vereadora não esperou concluir essa discussão naquele dia, que coincidiu com a audiência pública lá na comunidade Timbaúba, aí eu fiquei com a dúvida, né, porque quero esclarecer, quando lhe procurei não era tentando colocar nenhum vereador contra a presidência, mas, como já disse, os colegas aqui compreendem, eu tenho essa preocupação muitas vezes de provocar o diálogo, justamente para a gente votar nas matérias com mais consciência. Quando cita o artigo 185, o inciso 19, naquela lei citava, da lei que é justamente o Estatuto dos Servidores, aí como citou o Estatuto, eu fui procurar o Estatuto, que houve algumas mudanças. No Estatuto, que hoje é o 008, né, /2025, ele cita logo no começo o artigo 38 da Lei Orgânica e o inciso 1º, como cita também o artigo 65 da Lei Orgânica e o inciso 2º e 9º da Lei Orgânica. O que diz logo no começo? O prefeito constitucional do município de Frei Martins, do estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, em obediência ao que dispõe o artigo 38, inciso 1º e 2º da lei complementar, o artigo 65, inciso 9º da lei orgânica deste município, faz saber que o Poder Legislativo aprova e eu sanciono a seguinte lei. Aí, quando você vai na lei orgânica para o 65, no inciso 2º, a iniciativa das leis, na forma e caso previsto nessa lei orgânica. Mas quando você vai para o nome, promover cargos e empregos públicos e expedir os demais atos referentes à situação funcional dos servidores, exceto quanto aos servidores da Câmara. Então a Câmara, ela tem poderes nos servidores dela. E se você for lá para a lei orgânica no artigo 8º, se não me engano, no inciso 1º, que os projetos da Câmara, quando vem, geralmente eles citam muito o artigo 8º, o inciso 1º, porque a Câmara realmente ela só tem poder de atuar dentro do município, se refere justamente a isso, dentro do ciclo do município. Então eu agradeço e estou dizendo isso aqui para nós ficar atentos às leis. Deixa eu dizer por quê. Porque, a exemplo da lei 008, essa lei complementar, ela foi revogada. Muitas vezes a gente vai procurar uma lei que ela não existe mais. Ela foi revogada 5 leis. No final, no artigo 254, a lei complementar 003, de 26 de fevereiro de 97, a lei complementar número 14, de 2 de junho de 98,
vai lá de 98. A Lei Municipal 124, do 5 de janeiro de 2009, a Lei Municipal 311, de 11 de junho de 2018, e a Lei número 369, de 10 de fevereiro de 2021. Então, quando se cita uma lei, a gente tem que ter essa preocupação de ver o que é que cita naquela lei. Então, eu espero, assim, agradecer a compreensão dos colegas, parabenizo o senhor presidente. Isso é normal desse nosso trabalho. Isso é muito normal desse nosso trabalho. E eu quero aqui parabenizar mais uma vez o presidente e estou de pé e a ordem para ser favorável a essa matéria. Requerimento de discussão. Requerimento de votação. Quem for favorável, permaneça como está. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Passam as explicações pessoais. Com a palavra a vereadora Gifaneide. Eu gostaria, secretária, que constasse em ata, iniciando, que a vereadora Gifaneide nunca, em momento nenhum, retirou adesivo de carro oficial da Câmara de Vereadores do município de Frei Martinho. Eu gostaria de comunicar, né, ao senhor presidente, à mesa diretora, aos demais colegas, que existe na Câmara dos Deputados um intercâmbio, um programa de intercâmbio, é a 3ª edição de legislativos, aonde somente 100 vereadores do Brasil têm a oportunidade de participar deste edital. Nós participamos, fomos escolhidas, né? E participaremos representando o Frei Martinho. Eu não posso dizer que não vou representar a Câmara, porque é na Câmara Federal e no Senado Federal, em dezembro. E aí, presidente, eu estou mais uma vez protocolando uma solicitação de diárias, né, para que eu possa participar desse evento. Conforme todos os eventos que eu tenho participado, eu solicito. Fui contemplada com diárias na minha primeira participação, com uma diária num curso sobre legislação em Campina Grande, e nos próximos que eu solicitei, numa única resposta que eu recebi da presidência, era que o nosso mandato já tinha sido contemplado esse ano e que daria oportunidade aos demais colegas, o que particularmente não acho errado. Mas, mesmo assim, no meu direito, faço novamente essa solicitação, até porque sem estar aqui, sem nenhuma falsa modéstia, para a nossa Câmara é importante. Apenas 2 vereadores da nossa região, o nosso mandato e um de Cuité, irá participar, e apenas 5 do Brasil, da Paraíba, dentre 100 do Brasil. Então, será protocolado, e o senhor, mais uma vez, faça uma análise e veja se teremos ou não condições de sermos contemplados para representar Frei Martinho na Câmara, numa imersão na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Eu tenho uma dúvida, presidente, porque até agora eu, particularmente, não soube o motivo pelo qual nós estamos tendo as nossas reuniões às terças-feiras. Se é algum motivo que diz respeito à Câmara e por que nós nos reuníamos conforme, né, regimento às sextas, foi passada para as segundas em comum acordo, mas agora a gente está se reunindo às terças, e eu, particularmente, presidente, não sei o motivo. E gostaria de parabenizá-lo, né, pela oportunidade que o senhor deu hoje, do vereador Altemiles, falar, complementar, na verdade, uma fala dele, após ele já ter se posicionado, depois que eu já tinha me posicionado e ele solicitou esse espaço, porque eu também gostaria que registrasse em ata, eu particularmente me senti, o nosso mandato, a minha pessoa,
muito ofendida, desmerecida na sessão ordinária passada, quando o presidente em exercício inicialmente tinha permitido, nós pedimos apenas para fazer uma complementação que eu achava que era de interesse, era até um combinado entre a gente. Ele havia dito que depois do vereador Jamaels eu falaria, depois não sei se por tempo, não sei, não nos foi, né, dada mais essa oportunidade, e o que particularmente, né, entendo como uma forma de desmerecimento com o nosso mandato, foi porque ele me chamou de mal educada, né, pediu que eu tivesse educação, e eu particularmente acho que não fui em momento nenhum. Aliás, eu nunca fui mal educada aqui, e também pediu que eu ficasse no meu canto. E aí a pergunta que eu faço é, neste espaço, nessa Casa de Leis, nesse plenário, qual é o meu canto senão em pé de igualdade com os senhores? Então, eu gostaria de registrar que eu particularmente fiquei ofendida e achei sinceramente desnecessário, porque não houve nenhum embate aqui para que isso tivesse acontecido. Era só ter reiterado quando inicialmente disse que me permitiria complementar a fala. Além de tudo, o que eu considero um desconhecimento do regimento interno, sobretudo nos artigos 79 e 182, que na condição de vereadora, assim como os demais 8 colegas são, eu teria direito a esse espaço de fala. Então, é isso, né? Me senti ofendida e é isso, né? Lamento bastante por isso, porque o meu canto, presidente, demais colegas, é aqui, né? Por direito e por honra, assim como os demais 8 colegas também estão no seu canto por direito. Muito obrigada, né? Que tenhamos uma excelente final, né, de toda essa semana e até quinta-feira, com as graças de Deus, na próxima reunião. Vereador Altemiles. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras Rosinalma, Simone e Aguifaneide, eu quero aqui, começando, parabenizar todos os colegas vereadores pelas matérias apresentadas, discutidas e votadas. Parabenizar o senhor presidente pela maneira que vem conduzindo essa casa. Parabenizar a todos os servidores desta casa, sobretudo, não só na reunião de hoje, mas na contribuição que deu na nossa reunião lá na comunidade Timbaúba, né? E a gente sabe do esforço de todos os funcionários, que foram uma dedicação importante, e parabenizo o senhor presidente por essa iniciativa, né? Eu tentei, quando fui presidente, não consegui, mas hoje me sinto muito feliz em poder participar. Peço desculpa por ter saído antes, né? Hoje eu precisava também sair antes, mas devido à importância de todas essas matérias, dependendo do meu voto, eu tenho reunião também, começando das 8 em outro momento lá no grupo ali. Eu quero também aproveitar, Nalma, e pedir desculpa a você pela maneira que eu falei lá na Timbaúba. Você não falou nada com relação a mim. E eu deixei de dar uma resposta lá à pessoa e fui lhe provocar. Então peço desculpa a você. Reconheço quando eu falo de uma maneira errada, e dessa forma eu fiz do mesmo jeito com o Naná também. Eu peço desculpa. Não pedi a você e a Naná antes, no particular, porque eu falei em público, e aqui também eu estou falando de público, pedindo essa desculpa. Eu queria fazer uma solicitação antes de concluir ao senhor presidente, que observasse. Tem algumas coisas que me incomodam, vereadora Aguifaneide e demais colegas vereadores. Essa discussão desnecessária, isso me incomoda porque a gente não quer tomar partido, mas eu quero aqui, no regimento,
fazer uma solicitação pela uma questão de ordem. O artigo 103, ele diz o seguinte, e aí serve muito para a vereadora Aguifaneide e a vereadora Simone, até mesmo do que você falou aqui há pouco. Porque já existe um consenso entre nós em algumas matérias que foram apresentadas por mim em outra legislatura, né? E os colegas respeitam porque já tem esse consenso. As vereadoras ainda não têm, né? Ainda não tem esse conhecimento, que eu quero dizer assim, não é o consenso. Mas o artigo 103, ele diz o seguinte, no início de cada legislatura, a mesa ordenará o arquivamento de todas as proposições apresentadas na legislatura anterior, em tramitação na casa, sem parecer ou comparecer contrário das comissões competentes, salvo. Aí cita aqui, depois os colegas em casa podem dar uma olhadinha. O que eu quero dizer com isso? Existe esse consenso, mas a maneira legal, por exemplo, eu tenho 5 matérias que elas não foram ainda atendidas. Uma foi do primeiro mandato, um exemplo. Mas eu quero reapresentá-la ela hoje. Então, eu vou dar uma olhada aqui no meu arquivo lá dos requerimentos. E eu tenho 5 requerimentos, eu chego, faço um ofício. Senhor presidente, eu queria reapresentar essas matérias durante esse ano. Então, o presidente se sente na obrigação de obedecer o regimento. Isso é uma sugestão porque eu passei por isso, senhor presidente. O vereador Rodolfo, quando foi presidente, passou por isso. Vossa Excelência não é diferente, porque é normal, eu não sei qual é o requerimento que o vereador vai apresentar na próxima sessão, né? Então, é só para a gente melhorar com certeza o clima, né? A relação de todos nós. E eu quero aqui desejar a todos um feliz retorno com muita paz, saúde e felicidade. E muito obrigado pela compreensão. Vereadora Rosinaldo. Boa noite a todos, senhor presidente, colegas vereadores e o público em geral que nos assiste de casa. Quero agradecer a Deus por mais essa sessão, parabenizar os colegas pelas proposições, o executivo pelas matérias apresentadas e aprovadas hoje aqui, e o legislativo também por todas as matérias. Os vereadores e vereadoras que apresentaram os requerimentos foram aprovados. Parabéns a todos. Usado o espaço somente para parabenizar a Secretaria de Saúde pela campanha Outubro Rosa, que uma campanha muito importante, que todos os anos é feita com muito carinho. Eu estive acompanhando juntamente com a vereadora Simone, estivemos na Quixaba, estivemos na Vaze Verde ontem, acompanhando a equipe de saúde do nosso município. Então, eu queria parabenizar toda a equipe de saúde do nosso município, a Secretaria de Saúde, pelas ações desenvolvidas no Outubro Rosa, uma campanha que salva vidas, né? Campanha de conscientização e prevenção ao câncer de mama. Então, é muito válido parabenizar e dizer que o Outubro Rosa ainda está aí e a programação é extensa. E eu estou tendo muito prazer de acompanhar toda a equipe da saúde nessas ações. Muito obrigado, presidente. Vereador Rodolfo. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras. Inicialmente, parabenizar aqui a todas as matérias apresentadas e votadas. E respondendo aqui a provocação da insatisfação da vereadora Aguifaneide, como eu expliquei na sessão anterior, o presidente Felipe precisou ir ao hospital com o seu filho, de urgência, e me comunicou que não poderia ficar na sessão à noite. E eu, como vice-presidente, perguntou se eu poderia assumir. Eu não sabia nem o roteiro da sessão. Quando eu cheguei, perguntei à secretária Ranusa,
olhei ali inicialmente o roteiro da sessão, e a minha intenção seria colocar os trabalhos em pautas, as votações, e encerrar de acordo com o roteiro que estava naquela noite. Acredito eu que desde o momento inicial, tanto na discussão da ata, que eu me lembro que a Vossa Excelência pediu voz para falar, ficou à vontade, falou o tempo que quis, e eu não interferi em nenhum momento da sua fala, como também as matérias apresentadas, a Vossa Excelência também teve a vez de fala, em nenhum momento foi interrompida. E no final também, nas suas explicações pessoais, a Vossa Excelência falou e não foi interrompida. Diante disso, foi dado a voz de fala aos demais colegas vereadores. Aí a vereadora pediu uma sugestão. Eu disse, vamos dar a vez de fala aos demais vereadores, e em seguida não dei a oportunidade da vereadora dar a sugestão. Por quê? Porque eu estava assumindo um posto naquela sessão que a autonomia dessa casa é do presidente. Então, Felipe tem essa prática, que inclusive quero parabenizar ele, que é muito positiva, de algumas sugestões, algumas discussões, a gente se resolve em off, a gente se resolve antes da sessão, para que não haja esse tipo de discussão desnecessária. Então, assim, a vereadora queria dar uma sugestão, e eu, como vice-presidente naquele momento, presidindo aquela sessão, eu não ia resolver absolutamente nada, até porque não tinha autonomia de atender a sua sugestão, a sua solicitação, porque eu não sabia nem assim qual era o assunto. Mas assim, eu falei à vereadora que queria encerrar a sessão, tinha a necessidade de encerrar a sessão, e posteriormente à sessão a gente discutia a sugestão da vereadora. E a vereadora tentou me interromper, eu estava tentando encerrar a sessão, a vereadora tentando me interromper, eu falei que a vereadora ficasse no canto dela, acho que foi uma expressão mal da minha parte, que seria, a palavra mais certa que seria que a vereadora tivesse postura de entender e aceitar a decisão da presidência daquele momento, que eu estava querendo terminar a sessão e a vereadora querendo interromper o encerramento daquela sessão. E eu apenas expliquei que eu não tenho autonomia naquele momento de resolver, de atender nenhuma solicitação de nenhum colega vereador, até porque o presidente não sou eu. O presidente é o colega vereador Felipe, e as decisões, as autonomias são todas dele. Então, não adiantaria a gente estar estendendo uma sessão que já tinha encerrado os trabalhos, já tinha sido voltadas as matérias naquele momento, não tinha necessidade nenhuma da gente estar prolongando uma sessão, de estar escutando sugestões, solicitações que eu não ia atender, ou que eu não ia ter autonomia de resolver, até porque o presidente não estava naquele momento. Então, só explicando aqui a vereadora, aquela vereadora teve todo o tempo, teve todo o direito de falar, de discutir, e assim a minha justificativa é essa. Né? Naquele momento, eu estava presidindo aquela sessão, e meu interesse era aprovar as matérias que estavam em pauta naquele momento. No mais, só isso, quero agradecer ao senhor presidente e os demais colegas vereadores. Boa noite mais uma vez. Parabenizo desde já, né, todas as matérias apresentadas hoje. Vereador Altemides, pelo contrário, eu só tenho que agradecer, né, pelo seu desempenho. Realmente a gente estava discutindo um assunto muito importante e eu tive de seguir, né, a comunidade Timbaúba. O colega estava esperando para entregar os convites da sessão itinerante, né? Nós estamos aqui sempre para aprender um com o outro e realmente discutir as matérias em diálogo, né? Eu só tenho agradecimento.
Parabenizo também todas as homenagens da noite de hoje. Muito especial, pessoas realmente que deixaram o legado, né? E que ainda os que estão hoje entre nós, né? Mostrando um trabalho exemplar. A sessão itinerante também, né? Foi muito gratificante, né? Nós estávamos lá ouvindo a voz da comunidade, né? Para podermos resolver e aguardar pelo executivo as soluções, né? Pedidas pela população. O Outubro Rosa também, eu quero também agradecer, né, toda a equipe de saúde, parabenizá-los pelo um belíssimo trabalho, pela participação da comunidade Quixaba e Várzea Verde, foi muito participativa. Então, desde já, agradeço a todos vocês, desejo uma boa noite a todos os fremartienses e suas comunidades e que Deus abençoe cada um de nós. Muito obrigada. Agradecer a todos os colegas vereadores, vereadoras aqui presentes. Inicialmente, destacar a presença do meu filho Tobias, minha esposa Fabrícia, trazendo alegria para essa casa. Vou ter que deixar de utilizar minhas considerações finais para fazer esclarecimentos quanto a diversos fatos aqui que aconteceram na última sessão e agora nessa sessão. Inicialmente, a vereadora disse que não retirou os adesivos da Câmara. Quero que, Flávio, por gentileza, encaminhe foto para todos os vereadores verem a vereadora retirando o adesivo do carro da Câmara, para que fique comprovado, através das próprias imagens retiradas da vereadora, que ela sim retirou o adesivo da Câmara, do carro da Câmara, e isso está, inclusive, protocolado no Ministério Público, que será objeto de deliberação desse plenário sobre a conduta da vereadora quanto a esse caso. Em sequência, sobre o questionamento da vereadora Agifanides quanto à utilização da fala na última sessão, eu quero inicialmente justificar minha ausência nessa última sessão. Meu filho estava com o braço engessado, meu filho de 1 ano, estava com o braço engessado. Na segunda-feira, pela manhã, eu consegui um agendamento com um ortopedista, e o ortopedista iria atender no horário da sessão. Tive que me ausentar da sessão, porque acompanhei meu filho para o ortopedista, para ele tinha tirado o cotovelo do lugar, colocou o cotovelo no lugar, graças a Deus. Cheguei quase à noite em casa. E quero já agradecer ao vereador Rodolfo por ter presidido muito bem a sessão, conduzido bem os trabalhos, concluído a pauta da sessão. A vereadora que fez um questionamento que queria falar novamente, a vereadora já havia falado e queria falar novamente sobre um tema que a decisão, que já teria sido decidido pela presidência interina no momento, quanto a isso. O pedido não foi permitido, pois se tratava de um questionamento infundado, segundo o próprio presidente da sessão, o vereador Rodolfo, e considerando também que a vereadora já tinha utilizado quase que o dobro do tempo permitido pelo regimento interno, que são de 5 minutos, a vereadora falou quase 8 minutos nas considerações finais dela. Então, fica evidente que a presidência, no ato da sessão, presidida pelo vereador Rodolfo, concedeu tempo de sobra para a fala da vereadora, garantindo ampla oportunidade de manifestação e respeitando o direito de todos os parlamentares. Parabenizo a conduta do vereador Rodolfo, presidente daquela sessão. Também teve um questionamento da vereadora que essa presidência não havia registrado em ata sua justificativa de falta em sessão. A vereadora encaminhou um ofício à presidência informando a sua ausência, e diante disso, a presidência compreendeu que o documento, um ofício encaminhado pela vereadora, supriria a necessidade de se registrar em ata a sua ausência, por um fato específico, porque a vereadora Agifanides é a única que justifica a ausência por ofício. Os demais vereadores justificam verbalmente e ligam diretamente para mim, eu mando mensagem para os secretários, e como essa comunicação é verbal, essa presidência entende que seja necessário o registro na ata da justificativa dos demais vereadores. Portanto, nesse caso citado, existe uma ausência. A ausência do registro da ata não representa uma omissão dessa presidência, mas sim uma decisão administrativa garantindo as prerrogativas regimentais. Eu quero esclarecer também
e deixar bem evidente isso, que a montagem das pautas da sessão, ela é uma prerrogativa exclusiva do presidente dessa casa. Então, cabe ao presidente organizar a ordem dos trabalhos, distribuir as matérias. Tenho feito isso de maneira muito tranquila e democrática, atendendo a todos os colegas vereadores. A sugestão do colega vereador Altemiles, agradeço demais, porque acredito que tem sido algo inédito nessa casa, esse tipo de discurso desnecessário. Até que eu entendo que são temas irrelevantes para a nossa sociedade. A população está assistindo a sessão da Câmara querendo que a gente discuta temas de interesse da sociedade, não ficar discutindo oportunidade de fala, falou 10 minutos, quer falar mais 2 minutos, mais 3. Isso é extremamente desnecessário. Fica chato para a presidência da Câmara ter que, todo momento, ter que corrigir um colega porque não segue o regimento, porque não respeita o regimento. E, a partir de então, essa presidência vai parar com esse tipo de conduta e vai, a partir do dia seguinte, analisar a conduta do vereador e verificar se houve alguma infração por parte dele. Fiquei surpreso, colegas vereadores e colegas vereadoras, que no dia 25 de setembro desse ano, a vereadora Aguifaneide, através de um ofício 73, encaminhou para essa presidência, acusando essa presidência de abuso de autoridade por meio de uma petição encaminhada a essa casa, subscrita por uma senhora Bárbara Costa Souza, que a vereadora tem por diversas vezes apresentado como advogada dela, inclusive gravou um vídeo aqui nesse plenário dizendo que essa Bárbara é a advogada dela, apresentando essa acusação a essa presidência de abuso de autoridade, entre outras coisas. Isso não é um fato isolado que a vereadora tem praticado aqui na Câmara, de sair acusando os colegas vereadores e vereadoras de possíveis crimes aqui nessa Casa Legislativa. Isso aconteceu na primeira sessão ordinária desse ano, numa sessão absolutamente cheia de populares, com muita repercussão nas redes sociais, que a sessão da Câmara estava sendo muito bem acompanhada, onde a vereadora imputou crimes graves e de repúdio social a todo o plenário, posteriormente direcionados ao vereador Rodolfo de Moraes, através do brilhante trabalho desenvolvido pela Comissão Especial de Inquérito, realizado por vereadora Simone e vereadora Rosinalma, que, após devidamente apurado, ficou considerada falsas as acusações feitas em plenário pela vereadora Aguifaneide, onde ela caluniou e difamou todo o plenário dessa casa e depois o vereador Rodolfo de Moraes. Esse ofício encaminhado pela vereadora está sendo pauta de esclarecimento aqui com os colegas vereadores e vereadoras e não será objeto de resposta dessa presidência por 3 fatores. O primeiro desse, a ausência de legitimidade. Não há comprovação de inscrição válida na OAB da senhora Bárbara Costa de Souza, requisito essencial para o exercício da advocacia, conforme o Estatuto da Advocacia, inclusive sou muito grato a Deus por ter essa oportunidade de participar. Falta de procuração específica, a vereadora em nenhum momento apresentou procuração dela, autorizando a atuação da suposta advogada, exigência que qualquer representação legal é necessária ser válida nos termos legais. E outro ponto que essa presidência compreende, prerrogativa do parlamentar. Somente o parlamentar, no nosso entendimento, tem legitimidade para se manifestar sobre matérias de interesse do seu mandato, sendo atos terceiros, sem procuração e sem respaldo legal, ineficaz perante essa casa. Portanto, qualquer comunicação de caráter jurídico deve respeitar a legislação vigente. A inscrição regular da OAB e formalização por procuração. Os trâmites legais necessários já estão sendo realizados por nossa equipe jurídica, como também minha atuação particular. Esse esclarecimento estou fazendo para o plenário e fique registrado em ata todos os fatos aqui narrados por essa presidência. Essa será a nossa comunicação de esclarecimento aos colegas vereadores, que fiquem cientes do que está acontecendo aqui na Câmara. Nunca essa Câmara passou por esse momento de acusações falsas de um determinado vereador aos demais vereadores. Tudo está sendo apurado, como foi apurado através da Comissão Especial de Inquérito, que foi sabiamente aberta aqui nessa casa e sabiamente desempenhada pelas colegas vereadoras. As colegas vereadoras, Simone e Rosinalma. No mais, esclareci todos os fatos. Grato a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui.
nos reunidos, tratando de temas importantes para a sociedade. Infelizmente, até peço desculpa à sociedade, a gente tem que tratar sobre esses temas que eu acredito que não seja de interesse da sociedade, porque tem muita coisa que o povo de Fremantinho está esperando que a gente faça aqui, e a gente fica perdendo tempo com essas coisas, porque, infelizmente, tem alguém que não respeita os colegas vereadores. Então, no mais, agradeço a todos que estiveram aqui nessa sessão, agradeço os funcionários pelo trabalho aqui nessa casa, e nada mais havendo a tratar. Antes de terminar, iria sugerir, a pedido de alguns servidores, que a sessão de segunda-feira fosse remarcada, porque na terça-feira é feriado do servidor público. Porém, diante do questionamento da vereadora Aquifanei, já me reclino quanto a isso, não vou alterar a data de sessão ordinária, porque a vereadora é capaz até de ir para o Ministério Público denunciar essa mudança de data, que o diálogo da colega vereadora através do Ministério Público, e o nosso também vai ser a partir de então. Muito obrigado a todos, nada mais havendo tratado, declaro encerrada essa sessão.